depois. Então vamos lá, iniciando aqui mais uma live, um tema bem interessante. Por que eu resolvi fazer essa live hoje, né? Porque tem muitos terapeutas, até na mentoria que eu dou, é uma dúvida bem frequente que aparece, né? Boa noite a todos que estão entrando aí ainda, né? Já tá esperando um pouquinho o pessoal entrar. Se não cair a conexão, porque São Paulo tá daquele jeito, né? Vamos lá então. Kátia tá aqui comigo, obrigada. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como definir o seu público-alvo e a sua persona de forma clara e assertiva. Porque o que acontece? O meu foco é para terapeutas e empreendedoras, né? Porque tem inclusive muitas pessoas que me seguem que são de outras áreas, mas geralmente eu falo muito para as terapeutas. E o que acontece? É uma dúvida que aparece bastante, é muito frequente, é assim, mas como que eu vou fazer os atendimentos, como é que eu vou fazer o meu público saber qual é o meu produto, como que eu faço essa triagem toda, né? Porque a gente vê muito nas mídias sociais aí o pessoal falando bastante. Você tem que desenhar o seu público, tem que fazer um mapa, você tem que saber quem é a sua persona, para quem você vende. Ok, mas fazer como nós vamos fazer isso, né? Isso às vezes é uma questão difícil de ser feita, principalmente para os terapeutas, porque fica aquela impressão bem clara no seguinte sentido. Mas eu vou atender a mulheres na faixa etária de 20 a 50 anos e o restante das pessoas, como é que ficam, né? O restante dos clientes, dos pacientes. Então é uma pergunta que eu recebo bastante aqui e é uma das ferramentas, uma das formas, uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar dentro da mentoria do meu grupo fechado, né? É uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar é justamente com esse perfil de quem você vai atender. E tudo isso vem também muito de como que você se porta, qual que é o seu objetivo na realidade, né? Então não é uma coisa muito fácil de ser feita porque não tem muita clareza em cima disso, né? Quando a gente fala aí num geral de todos os profissionais, ou dependendo de algumas metodologias que a gente pega aí, fica um pouquinho difícil entender isso, né? Como de fato nós vamos fazer. Então hoje, no decorrer aqui dessa live, nós vamos estar utilizando, eu vou dar algumas ferramentas, a gente vai fazer aqui juntos, né? Uma estrutura de perfil de público-alvo e de persona para o seu negócio, tá? Principalmente na questão dos terapeutas, mas eu vou entrar bastante aqui. A gente vai fazer na prática, tá? No decorrer aí da live vai ser na prática que eu vou estar te ensinando a fazer isso. Você vai fazer aqui junto comigo esse desenho, como você vai abranger esse público-alvo, né? E uma das questões é a seguinte também, o medo que se tem de escolher o público. Principalmente nos terapeutas, tem uma questão bem importante que diz o seguinte: mas eu vou atender mulheres e que têm hernia de disco. Musculatura é tudo parte óssea, músculo esquelético. Ok, mas depende muito para quem que você vai atender. Quem você de fato quer atender. Quem você de fato você tem a aptidão, experiência. Uma coisa é você pegar um paciente com problema de hernia de disco, um problema de joelho e falar, olha, ele é homem, é mulher ou é criança. Muitas vezes a estrutura é muito diferente. Então eu sempre digo para meus alunos, para as minhas alunas, né? Na realidade, a gente não consegue atender todo mundo. Não tem como, né? Então eu sempre falo isso. Por mais que a gente tente, não dá para atender todo mundo. Então, quanto mais específico você for, quanto mais
objetivo, você ter essa clareza, essa assertividade, fica mais fácil a gente estar trabalhando junto com isso. Tá? Então, o exemplo que eu dou muito típico é o seguinte: eu sou acupunturista e massoterapeuta, então eu conheço diversas técnicas. Eu tenho só de certificados, eu tenho mais de 30 técnicas. E eu digo o seguinte: eu não utilizo todas, eu utilizo algumas e um acoplado de algumas técnicas. Porque não adianta eu querer atender todo mundo, desde uma criança, por mais que a gente acabe atendendo, né? Mas é diferente você fazer um atendimento pontual e você querer fazer um tratamento nesse paciente, nesse cliente. Eu chamo muito de cliente, né? Eu não uso muito o termo paciente. Mas o que acontece? Conforme a gente especifica quem a gente de fato quer atender, o resultado é extremamente melhor. Tá? Então, para te dar um exemplo aqui, como que eu trabalho, até para ficar claro, né, ser legal, como é que funciona isso. Eu dei o meu foco para atendimentos terapêuticos para mulheres. Então, eu trabalho na saúde da mulher na visão da medicina chinesa. Você vê que a gente já vai pegando aí uma coisa mais específica. Então, eu não atendo a saúde da mulher na visão tradicional da medicina, eu não sou médica, né? Tem essa discrepância, né? Essa briga, né? Que a gente tem aí de governo, tudo, aquela coisa toda dos certificados, porém, ainda a gente pode atender, mesmo porque as terapias, elas são inclusive reconhecidas pelo SUS e tudo mais, né? Então, é uma questão à parte. Porém, o meu público-alvo são mulheres. Então, eu atendo mulheres na saúde da mulher, na parte da saúde em si, principalmente na parte ginecológica, né? E na parte de músculo esquelético. Essas duas áreas eu me especializei. Então, né, eu não atendo o público masculino, eu não atendo crianças e eu não atendo o que eu posso dizer, idosos, mas assim, acamados. Eu não atendo a parte geriátrica, né, que a gente chama, mas dependendo do perfil, entra um pouco essa parte geriátrica, mas são mulheres, né, e numa faixa etária e numa condição específica. Então, isso a gente tem que ter muito claro o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, né? Então, que são sistemas diferentes. Uma mulher numa fase adulta é diferente de uma criança. Então, não adianta eu querer utilizar e fazer a mesma coisa que eu faço em todas elas. Não funciona, eu não vou ter resultado. E existem muitos profissionais aí na área de saúde, na nossa área terapêutica, né? Então, eu vou falar muito sobre a área terapêutica e a área de estética, que entra bastante também nisso, tá? Então, quando a gente faz essa triagem, a gente afunila e fala, olha, eu vou atender especificamente aquele perfil de paciente, de cliente, né? O que acontece? Quando você faz esse direcionamento, é muito mais fácil o cliente te entender e você entender o cliente, tá? É uma questão muito mais fácil de ser trabalhada. Então, uma questão é a seguinte: eu vou atender 10 clientes por dia em 10 técnicas diferentes, em 10 problemas de saúde diferentes, homens, mulheres e tudo ali misturado, e eu atendo de tudo. A gente brinca muito na área da medicina chinesa que assim, seria o clínico geral, né? Você é um clínico geral, você pega todos os casos e depois você vai se especializando em cada uma delas. Então, assim, não adianta você fazer um tratamento de modo geral e um cliente com dor no joelho, você fazer o mesmo para uma endometriose, né? Então, a gente tem que fazer esse ajuste na questão geral, tá? Então, o que eu vou te mostrar hoje aqui? Como que a gente vai fazer para definir esse público-alvo e essa persona, que não é uma coisa fácil de se fazer, isso é fato, né? Muitos dos meus alunos também, a gente, assim, pena um pouquinho porque é difícil você escolher. Não é dizer assim, olha, não, mas eu vou atender como acupunturista
E ponto. Dentro da acupuntura nós temos diversas ramificações. Então, por exemplo, dentro da acupuntura eu tenho acupuntura estética, eu tenho acupuntura terapêutica, que é a base, né, da medicina chinesa e tal. E aí eu tenho tanto a parte, aí eu abro um pouco mais. Na parte terapêutica eu tenho músculo esquelético, eu posso usar ventosa, eu posso usar agulhas, eu posso usar, no mesmo problema de músculo esquelético, por exemplo, numa dor no joelho. Eu posso usar a técnica de acupuntura com agulhamento, a técnica de stipper, a técnica de ventosa. Então você vê que a gente vai abrindo esse leque, né? Existe toda uma ramificação. Conforme você se torna um especialista em determinada área, que não é fácil escolher de fato, a gente quer atender todo mundo e com todas as técnicas que a gente conhece. E o que acaba acontecendo? Você não tem resultado. Pelo contrário, você pode agravar o problema do seu cliente, né? Então você vai utilizar de uma técnica que você não gosta exatamente de fazer. Por exemplo, eu me especializei em todas as técnicas sem agulhas. Então eu faço o agulhamento, eu tenho as agulhas, inclusive boa parte, muito mais de 2.000 agulhas eu acabei doando, porque tem validade, aquela coisa toda, né? Então eu doei as agulhas, porque eu me especializei no laser, em outras técnicas que eu não me utilizo de agulhas, mas eu utilizo aquele mesmo ponto de acupuntura, né? Então é bem interessante a gente falar a respeito disso, porque começa a ficar um pouco mais claro o que de fato eu vou fazer e quem de fato eu posso atender e quem de fato eu vou conseguir atender, né? Então esse público, esse público-alvo, esse desenho dessa pessoa que eu vou atender, desse cliente meu, ele é muito importante. É diferente de eu escolher 3 pontos de acupuntura e aplicar os mesmos 3. A gente costuma dizer que existe muito protocolo, né? Existem os protocolos, sim, tem que ser feitos e respeitados, porém cada cliente ele tem uma resposta diferente. Então muitas vezes eu vou fazer um agulhamento no mesmo protocolo em um homem e uma mulher, minhas respostas serão totalmente diferentes. Então você tem que fazer uma análise geral. Só que assim, quem eu costumo mais atender? Quem eu tenho mais afinidade para atender com a técnica que eu tenho, né? Então, quando a gente começa a desenhar esse público, fica tudo mais fácil para entender. Fica tudo bem mais fácil de entender como é que funciona essa estratégia toda aí para definir esse público-alvo, essa persona e atender esse cliente de forma mais assertiva, né? Então, hoje a gente vai fazer algumas dinâmicas aqui que vai aparecer bastante esse passo a passo do quem é essa persona, para quem é de fato esse esquema todo que a gente tem que montar, tá? Então, dentro da medicina oriental, dentro de todo o aparato que eu acabei desenvolvendo, eu trabalho muito com terapeutas. E eu trabalho muito a gestão de negócios e atendimentos dos terapeutas. Ele está muito linkado, ele está muito dentro do contexto aqui, tá? Porque esse terapeuta, ele precisa saber quem de fato ele vai atender. Você não tem sucesso atendendo todas as técnicas e atendendo todo mundo, isso não tem como, tá? Um exemplo bem típico que eu dou disso, né? Que eu dou bastante esse exemplo, inclusive, para as minhas alunas, né? Por que eu falo muito às minhas alunas? Porque dentro do meu perfil de atendimento, de quem eu atendo em gestão de negócios, eu dei o foco específico para terapeutas mulheres. Porque existe uma série de, vou dizer problemas, mas a palavra não é bem essa, tá? Uma série de dificuldades a mais para uma terapeuta mulher. Não que os homens não tenham, não é isso, mas eu também ramifico isso dentro dessa gama público-alvo mulheres, existem todos os desafios. As mulheres ela tem outros desafios diferentes dos homens. Por isso que o meu público é desenhado para atender terapeutas mulheres, né? Primeiro porque eu atendo muito mulheres dentro da medicina chinesa. Então, a mesma terapeuta que eu atendo falando de gestão de negócios,
ela às vezes vira minha cliente porque ela tem um problema de endometriose. O estresse da mulher é diferente, né? Então é por isso que eu foco muito no público feminino. Então quando a gente fala aí de atendimentos, em gestão de negócios, ela tem vários papéis, tá? Então quando a gente se posiciona e eu falo, eu quero falar para determinado público, fica mais fácil. E lamento, mas os demais acabam, não é que não se encaixam, mas acabam ficando um pouquinho de fora, né? Porque não adianta eu querer atender 1000 pessoas e na realidade é mais fácil eu atender 100, né? Então, assim, ao invés de atender 1000 pessoas, eu vou atender 100 mulheres. É muito mais fácil trabalhar com as 100 do que trabalhar com as 1000. Em termos de linguajar, em termos de técnicas e aperfeiçoamento e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente tem que realmente dar um posicionamento e tem que se posicionar, não tem como. Fácil é? Não, não é. Não é porque existe muito medo em cima disso, né? Quando a gente fala, eu passei por isso que eu tenho propriedade para falar isso com os meus clientes, né? Tanto as terapeutas como as mulheres na parte de atendimento. Como eu passei por isso diretamente, fica mais fácil eu estar falando com você que é terapeuta. Não é fácil, porque a maioria dos profissionais terapeutas que procuram, né, uma mentoria, um treinamento, é porque as coisas não estão indo lá muito bem. Por N questões. 90% das questões é a gestão do seu negócio como terapeuta, tá? Então, essa gestão de negócios, o que acaba acontecendo com ela? Quando ela não está alinhada, você acaba se perdendo. E você gasta tempo, você gasta dinheiro e você gasta o seu esforço, tanto físico quanto mental. É bem complicado isso, se a gente pensar por essa forma, né? Porque existe toda uma expectativa, toda uma estrutura, né? Muitas vezes você tem aí uma clínica, ou você atende sozinho, tem toda uma dinâmica em cima disso, né? Então é bem difícil você desenhar isso e consolidar, para você conseguir ter sucesso e ganhar até recursos financeiros de fato, né? Ser lucrativo. A maioria das terapeutas que me procuram é porque já estão assim num limite, né? Só tá com uma reserva, ou nem isso até mesmo tem mais. Tanto na área terapêutica em si, quanto na área estética também, né? Porque esse foco são para todas, na realidade. E o que acaba acontecendo? É bem interessante, porque quando você faz essa gestão de negócios, é muito mais fácil você enxergar o que está acontecendo e aonde está o problema e aonde você vai dar o foco, tá? Então, esse é um dos temas que a gente aborda de forma um pouco mais, assim, né? Dentro do contexto geral. Então, o que está acontecendo? Dentro de todos os papéis que a gente tem para desenvolver, você acaba tendo que desenhar o que de fato você vai poder fazer e o que você quer fazer né? Um exemplo típico que eu dou para público-alvo, para você definir o seu público-alvo. Como que você vai fazer isso? Você é terapeuta, você atende com 5, 6, 10 técnicas, tá? A gente vai fazer hoje essa escolha das técnicas aqui juntos para você fazer esse exercício. Então, o que acontece? Você vai listar, né? Linkar isso. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é o público-alvo e o que é a persona, para você entender o seu contexto geral, tá? O público-alvo, o exemplo que eu dou muito típico é o seguinte: uma médica ginecologista, né? Como eu tô falando muito para mulheres, pra gente, esse exemplo, né? Então, médica ginecologista. Primeiro, ela é uma médica, né? Ela poderia ser ortopedista, ela poderia ser cardiologista, ela poderia ser qualquer área, pediatra, qualquer área. Então, ela escolheu ser ginecologista. Ponto.
Então ela fez uma escolha, né? Então ela é uma médica igual ao médico, é um profissional da área de saúde, ponto. Então existem as ramificações e ela escolheu ser da área ginecológica. Quando ela faz essa escolha, diretamente, o que ela já está falando aí? Eu não vou atender homens. Então ela já está fazendo essa eliminação. Então a médica ginecologista, ela não atende o público masculino, ela atende apenas o público feminino. Então já existe aí uma triagem natural, né? Se ela falasse eu vou ser ortopedista, abre esse leque, pode ser mulher, tanto faz, né? Como ela já fez essa escolha de ginecologia, ela vai atender apenas mulheres, ponto, não tem escolha. É isso que você tem que começar a pensar dentro do seu perfil, dentro dos seus atendimentos, né? Quem que é o seu público, quem você vai atender. Embora você tenha opções, você faz uma escolha. Então, quando a gente fala aí sobre uma médica que atende na parte ginecológica, ela só vai atender mulheres, ponto. Dentro dessa ginecologia, ela vai abrir a ramificação da onde ela quer atender. Ela pode atender em todos os níveis. Só que se esse cliente dela, ela atende como ginecologia geral, e essa cliente dela, ela tá com um tumor, né, ela tá com câncer, o que ela vai fazer? Ela vai indicar para um especialista oncológico. Se essa cliente dela, em ginecologia, ela está gestante, ela está grávida, ela vai atender essa cliente ou indicar para um obstetra, para o acompanhamento, né? Então, você vê que já existem essas ramificações. Então, você começa a fazer esse desenho. Então, vamos para a parte prática aqui. Você que é terapeuta ou é da área de estética, né? O que a gente vai fazer em primeiro lugar nessa parte de público-alvo? Qual é o público que você quer atender? O que você faz? Se você está na parte de estética e você é cabeleireira, você vai se especializar em cabelos, né? A gente costuma dizer muito assim, na área da beleza. Então, vamos pegar o primeiro pilar, beleza. A beleza, ela também está ramificada. Ela tem a parte estética corporal, a estética facial, a estética de cabelos. Existe toda uma ramificação aí. E dentro disso, você vai colocando várias informações, né? Então, você pega aí uma base sua, tá? Do que você é e o que você quer atender. Então, se você se especializou em cabelos, por mais que você faça uma outra vez, né? Sei lá, você saiba fazer unha e uma outra vez você vai e faz uma unha, ok. Só que o que 90% do seu tempo ou do seu foco tem que estar alinhado com isso, tá? O que em 90% o que você quer fazer em 90% do seu tempo? A hora que você alinha isso e fala, eu quero mexer com cabelos, né? Com os cabelos, a estética capilar. Então, você vai entrar em qual rol? Em loiros, em morenas, em cabelos cacheados. Ah, eu mexo em todos, ok. Só que assim, a hora que você se especializa em uma delas, você vai atrair aí, ao invés de 1000 clientes, você vai atrair 100 clientes específicas e qualificadas. Deu para entender um pouquinho? Da onde eu tô querendo chegar? Então, a gente tá falando da área de beleza e dentro dela a ramificação, tá? Então, a hora que você escolhe, por exemplo, se eu tenho cabelo cacheado, tá? Eu sou morena e tenho cabelo cacheado. O que acontece? Tem um salão que atende só cabelos loiros, o foco dela, o forte dela é trabalhar com química, com loiros e alisamento. Eu não vou diretamente procurar esse salão. Agora eu tenho um outro salão que trabalha com frizz, né? Com cabelo cacheado, e eu gosto de cabelo cacheado. Eu vou procurar esse salão, ela vai saber melhor como fazer com o meu cabelo que é mais ressecado, esse tipo de coisa. Então, existe público para todo mundo, tá? Você não precisa abraçar todos os públicos, porque a hora que você se especializa, ou a hora que você fala, não, eu vou trabalhar apenas com cabelo loiro,
tá? E sei tudo sobre o cabelo loiro, tá? Desde a raiz, desde como faz a tintura, os cuidados e tudo, você vai ter 100 clientes que já vão comprar de você. É muito mais fácil do que você que está querendo convencer 1000 clientes. Dá para entender um pouquinho essa dinâmica de como é esse público-alvo? Então, a gente está falando aí da área de beleza. Por que eu pego muito essa parte terapêutica e a parte de beleza? Porque existe dentro da acupuntura em si, tem a acupuntura estética. Eu trabalho muito com a acupuntura estética. Muitas vezes eu digo que a parte estética, ela é terapêutica. Então, uma mulher que ela tem, por exemplo, celulite. A celulite não é uma questão só estética, é uma questão de saúde, ela comprime vasos sanguíneos. E ela dá problema circulatório. Tá? Gordura abdominal, a gente fala que é toda a parte estética. Porém, ela comprime os órgãos, ela traz, ela desencadeia uma série de outras questões aí no organismo que dificulta todo o organismo de trabalhar. Então, a gordura abdominal não é só uma questão terapêutica, é uma questão estética também. Então, você vê que você começa a fazer ramificações nisso. Um exemplo clássico disso, né? Dentro vamos falar aí um pouquinho de um terapeuta que trabalha um oculista que gosta de trabalhar com agulhamentos, que trabalha, né? E gosta de trabalhar. Então, ele vai ser um oculista que vai tratar quais os tipos de dores. Quando ele se especializa, por exemplo, em sistema músculo-esquelético, né? Quando você, como terapeuta, você se especializa, muitos clientes vão te procurar porque estão com hérnia de disco, o joelho que dói, desencadeia estresse, desencadeia dor de cabeça, ele tem um desencadear em cima disso. Só que a primeira pessoa que ela vai pensar é em você, tá? Para o tratamento dela. Por exemplo, 90% das minhas clientes, como eu atendo o foco do público feminino e na parte ginecológica e na parte músculo-esquelético, começa a ter problemas vários problemas que incluem nisso, elas já lembram de mim, entende? Então existe esse link, você tem que fazer um link de acordo com o que você trabalha, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu estava dando da acupuntura, eu me especializei em acupuntura sem agulhas. Então, quem não gosta de agulhas, então eu teria 1000 clientes para estar atendendo. Homens, mulheres, crianças, dores diversas, agulha, sem agulha, tudo. Conforme eu vou afunilando isso, e eu digo o seguinte, olha, eu vou atender só mulheres. Eu já baixei isso para 500. De 1000 clientes que eu teria para atender, eu baixei para um foco de 500 clientes que eu tenho para atender. Mas eu estou sendo bem específica. Dessas 500 clientes, a gente pode dizer que é o seguinte, eu tenho aí o foco de problemas menstruais, de endometriose. Eu já liquidei isso, eu já não atendo, por exemplo, menopausa. Dentro desse foco que eu estou dando exemplo, né? Então, eu tenho várias ramificações. Se eu falo assim, olha, eu vou atender quem é de menopausa, esse tipo de coisa, já é uma outra faixa etária. Deu para entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica? Então, assim, o que eu posso usar nessa cliente, por exemplo? Se eu estou falando de menopausa mais geriátrica, muitas vezes não gostam de agulhas. Então, muitas delas vão lembrar que eu não utilizo agulhas. Eu utilizo laser e outras técnicas. Então, ela vai acabar eu afunilando isso mais ainda. Por exemplo, a 250 mulheres. Aí eu te pergunto, você consegue atender 250 clientes? Você sozinha atende 250 clientes num período aí que você faça um tratamento muito bem feito? Muitas vezes a gente não consegue, tá? Então, por isso que quando você faz esse afunilamento, tem clientes que eu acabo direcionando para outros terapeutas. Eu acabo tendo que fazer esse direcionamento, porque não é o meu foco. Eu não vou mexer com aquilo, por exemplo, fugiu um exemplo agora, mas dependendo do que está acontecendo com essa cliente, eu não vou atender.
já foge da minha alçada. Por exemplo, o problema cardiológico. Por mais que a acupuntura ajuste muito bem a parte de cardiopatias, não é o meu foco. Então, se ela tem um problema de coração, ela tem um problema, dependendo do tipo de problema circulatório, eu vou dizer, olha, você tem que procurar um outro profissional, tá? Então, a gente pensa muito nessa área médica que tem essas repartições. Não adianta você querer atender tudo que você não atende nada bem feito. Então, essa cliente que ela tava com problema, ela vai acabar me indicando para mais 3, 4 da mesma questão. É mais fácil para eu trabalhar, porque eu já estou estudando, aprofundando nesse tema, do que simplesmente querer atender todo mundo e não me aprofundar em tema nenhum. Tá? Então é isso que você tem que ter em mente na hora de falar sobre público-alvo, sobre persona, como fazer esse público ser bem assertivo. Tá? Então, assim, o que nós vamos fazer agora? A gente vai. Qual é o exercício que você vai fazer? Já entendido um pouco do que significa isso, né? Esse público-alvo, essa persona, essa faixa etária, o que você realmente quer fazer, você vai partir agora para você. Qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai pegar uma folha sulfite, uma folha de caderno, qualquer folha normal, tá? Pode até dobrar ou pegar 2 folhas, se preferir. O que você vai fazer? O primeiro passo, você vai escrever, vai anotar na sua folha, numa parte dela, todos os cursos, técnicas, conhecimentos. Então, você vai pegar esse conteúdo, esse material, você vai listar, e depois eu vou fazer junto com você. Se tiver com a folha e o papel aí, você já pode fazer junto comigo aqui. Eu tenho certificado de acupunturista, tá? De massoterapeuta. Então, você vai escrevendo tudo que você tem. Dentro da acupuntura, eu tenho acupuntura estética, eu tenho acupuntura terapêutica mesmo, né? Dentro da massoterapia, eu tenho toda a parte de massagens. Então, você vai escrevendo tudo que você tem. Por exemplo, massagens com pindas chinesas. Isso tudo é o que eu tenho, tá? Você vai nomenclaturar o seu. Massagens com bambu. Massagem com conchas. Massagem clássica, né? Drenagem. Tá? Aromaterapia. Cromoterapia. Que mais? O stipper. A ventosa. Reflexologia. No meu caso, podal. Tá? Eu utilizo muito a do pé, não a da mão. Embora a gente pegue pontos na mão também. A reflexo, aurículo, entendeu? Então, aí você vai começar, você vai escrevendo todas. E aí, assim, tudo isso eu tenho certificado, eu tenho diploma em si, todas essas técnicas e outras mais. Quais as que você tem conhecimento? Por exemplo, muitas vezes você tem conhecimento numa cromoterapia, mas você não tem o certificado dela. Mas é uma técnica que você gosta, tá? Você utiliza, gosta, mas você ainda não se formou especificamente, mas é um conhecimento, tá? Então, você vai relacionar isso também, tá? Todas as técnicas, conhecimentos, certificados e cursos que você venha a ter, tá? O que vai acontecer? No próximo passo, você vai numerar. Então, você fez uma lista de tudo que você tem e vai abrindo de acordo com os cursos que você tem. Aí você começa a enumerar. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, rapidamente, que a gente estava fazendo junto, 11, 12, 13, 14, 15. Só aqui, ó, rapidamente eu achei 15 técnicas. 15.
bem rapidamente aqui. Então, só que você vai fazer uma lista com todas. Quando você começa a abrir mesmo isso, você vai achar aí mais de 40. Aí eu te pergunto, você utiliza as 40? Você gosta de utilizar todas elas? Uma você se identifica mais do que a outra. Aí é que vem o pulo do gato, tá? Aí é que vem o X da questão em si. Você fez uma lista imensa de todos os conhecimentos e técnicas que você tem. Dessa lista de 15, 20, 40 itens, você vai escolher 5 itens. É a parte mais difícil de ser feita, tá? Essa é a parte mais difícil, porque a gente não quer escolher. A gente não quer dar o braço a torcer e falar assim, olha, eu quero fazer só acupuntura e usar mais 2 técnicas da massoterapia. Tá? Justamente você quer usar todas, só que você não vai ter o resultado que você precisa. Então é um exercício que você vai sentar e fazer com calma. Tá? E que não é fácil de fazer. Eu vou subir um post depois que acabar aqui, eu vou subir um post que tem esse passo a passo para você seguir, aí se acompanha lá e faz também, tá? Mas você vai ter que escolher, você tira dessas 15 que eu coloquei aqui, a gente tira 5. 5 técnicas. Então você vai circular, por exemplo, eu gosto muito de acupuntura. Aí eu vou circular que eu gosto muito de acupuntura terapêutica. Então eu me identifico muito com a acupuntura terapêutica. Eu trato a dor, é diferente da acupuntura estética. Isso não quer dizer que eu não vou fazer, nunca mais eu vou trabalhar, não é isso, tá? Mas para você dar foco para esse seu público, para sua persona, para você ter clareza e assertividade, para você ganhar aí o mundo aí para frente, você tem que fazer essa escolha, porque daqui você parte para onde você vai. Tá? Você aí vai ter clareza do seu público também. Por exemplo, se eu falo assim, eu gosto de trabalhar com acupuntura estética na parte de celulite, estrias, tá? Já é uma ramificação, acupuntura estética com corporal, no caso, celulites e estrias, um exemplo, tá? Então eu gosto e eu tenho facilidade para trabalhar porque eu já estudei, eu me empolguei mais com essa área. Então eu fui estudar um pouco mais a fundo. É diferente de eu falar, eu vou trabalhar com acupuntura estética para paralisia facial e falar, nossa, eu não gosto, eu não quero e eu não vou trabalhar com isso. Fica difícil você trabalhar, o seu resultado fica difícil, tá? Então o exemplo que eu tô dando, acupuntura estética corporal na parte de celulite e estrias. Então, assim, quem geralmente cuida mais de celulite e estrias? Mulheres. Então, meu público feminino. Não que não vá ter homens. Tem homens que têm estrias. Eu tenho casos de jogadores de futebol, né? Jogadores de esporte, né? Também joga futebol também. Mas, assim, homens que têm tem estrias por exercício. Né? Tem muito isso do pessoal que pega peso, né? Alterofilista, né? Mas 90% do meu público são mulheres. Então, por que eu vou me apegar a esses 10%, sendo que eu vou ter aí 10% de um público que vem por intermédio, se eu vou atender ou não é outro caso, mas 90% do meu público, conforme eu converso e direciono, explico um pouco mais, é muito mais fácil. Eu vou ter aí 9 mulheres com um atendimento mais fácil, rápido, que eu gosto e o resultado vai ser excelente, do que atender esses 10%, esse um homem que vai destoar de tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Então, conforme você faz esse desenho, então você assume que você gosta de determinadas práticas, determinadas ferramentas, determinadas técnicas, você começa a limpar esse público. Então, não adianta a gente falar que vai atender todo mundo, tá?
Você pode até atender, isso não quer dizer que você nunca vai atender uma pessoa na parte de acupuntura que tenha, por exemplo, prótese de joelho, que tenha problemas musculares, mais de 90%, tá? Fica mais fácil você atender, mais fácil você desenhar esse público. Então, o primeiro exercício, você vai listar as suas técnicas, o seu conhecimento, você vai escolher 5 desses conhecimentos e desses 5 você vai abrir a ramificação e mostrar qual é o público de cada ramificação. Porque você está falando de acupuntura estética, 90% é público feminino. Aí você vai falar que você gosta de massagem modeladora. Também você tem aí um público mais feminino, tá? Aí você vai falar que você gosta de, sei lá, uma das que eu tenho aqui, drenagem linfática. Só na drenagem a gente já tem uma ramificação imensa, tá? Você que trabalha com massagem, drenagem, algumas coisas assim, a drenagem você pode ter a pós-operatória, a pré-operatória, a drenagem estética e a drenagem para edemas de problemas circulatórios. Então, só aí eu já citei 4 dentro da mesma drenagem, tá? Então, se você não tem a especialização de fazer uma drenagem pós-operatória, você já descarta, entendeu? Então, você vai eliminando, só que você tem que pôr no papel, você tem que desenhar isso, tá? Depois você acompanha lá no postzinho e faz o passo a passo. Conforme você faz essa triagem normal aí, você filtra o seu conhecimento, é muito mais fácil você trabalhar depois. Então, rapidamente você vai ter 10 clientes porque você deu o foco, por exemplo, numa drenagem estética. Então, você já eliminou a drenagem pós-operatória, porque você não conhece, você não tem a técnica ou você não gosta de atender um pós-operatório. Entendeu? Só que você faz muito bem a drenagem estética. Ok, então foca nisso. Então, a hora que você foca na drenagem estética, você vai ter aí tranquilamente 10 clientes, muito mais fácil do que você falar que você faz todas essas 15 técnicas que a gente tem, tá? Então, conforme a gente fala, olha, sou massoterapeuta, tem perfis que eu vejo aí, que eu analiso muito os perfis das minhas alunas, a princípio, se tivesse mais espaço, colocaria mais técnicas escritas na bio do Instagram, por exemplo. E a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo de fato. Mas o que ela quer atender todo mundo para ter muito dinheiro, para conseguir realmente atender e ter um ganho financeiro. Só que uma coisa é você ser especialista em drenagem pós-operatória e ter 10 clientes vindo e ainda indicando o seu trabalho, do que você atender com 50 técnicas e você ter 3 clientes. Por isso que eu sempre falo, seja especialista. Então, pega uma área e seja especialista, tá? Então, se tiver alguma dúvida, deixa depois nos comentários, deixa lá no link e a gente vai conversando a respeito disso, tá? Dentro dessa persona também, que a gente fala de público-alvo, é quem você vai atender. Então, você sempre se imagina como médico, tá? Então, fazendo um resuminho aqui, o público-alvo é um médico clínico geral e vai entrando nas especializações. Então, você se coloca num papel como se fosse o médico, então você põe o nome do seu... Se você é terapeuta holístico, se você é terapeuta tradicional, se você é terapeuta integrativo, tá? Então, você coloca e você abre as ramificações. Você trabalha com o quê? Tá? No máximo 5, máximo. Que aí depois você vai fazer uma outra triagem em cima desses 5, tá? Mas, de todos, você escolhe 5, depois você vai pontuar 1 para você dar o foco direcionado, tá? Então, esse é o público-alvo. A persona é quem você vai atender. É mulher, é homem, o público-alvo também entra nisso, tá? É mulher, é homem, faixa etária,
esse tipo de coisa. Por exemplo, aí você definiu que você vai atender mulheres na parte de estrias. E aí você entra, qual que é o perfil dessa mulher? Aonde mais você ramifica mais ainda? Se você está falando aí que você quer atender na área de esportes, por exemplo, estrias para mulheres que fazem halterofilismo, tá? Então você entrou bem específico na área de esportes. Então, estrias para mulheres que fazem na parte estética normal. E aí a estria da mulher que tem que é gestante, você viu? Como abre a ramificação. E aí, assim, se essa mulher é gestante, a sua persona é uma mulher que vai ser mãe. De certa forma, tem os estresses de toda a maternidade. Se você está falando de uma estria que você quer tratar de um público de halterofilistas, de esporte, é uma outra ramificação. Então, essa persona sua, ela muda, tá? E aí você define, não que você vá ser estático nisso, mas você define dentro dessa persona qual que é o sentido dessa pessoa. Aonde você vai achar esse público? Se você está trabalhando com a estria de halterofilismo, não adianta você ir na maternidade. Tá? Agora, se você quer trabalhar com estrias de gestante, pós e pré-gestacional, e aí futuramente a estria dessa mulher por ter problemas normais, né, da vida normal, você vai procurar dentro de grupos de mães, grupos de gestantes. Não adianta você ir numa academia de halterofilismo, né? Não que essa mulher não seja mãe, não seja gestante, porém, aí a gente entra nos 10%, tá? Então, onde está o meu 90%? Qual que é esse público que eu quero atender? Que eu gosto mais de atender. Quando você gosta, já fica muito mais fácil você trabalhar. Quando você foca nisso, porque você gosta, você vai ter muito mais resultado financeiro e de autoridade e tudo mais, do que quando você não foca nisso, tá? Quando você abre todo o leque e quer atender todo mundo. Então, faz esse exercício, se precisar de ajuda, manda lá no inbox que eu vou te ajudar, eu vou te responder. Inclusive, aqui no link da bio tem um material a respeito disso. Vendo todo esse núcleo, né? Eu desenvolvi um material que chama o Kit do Terapeuta de Sucesso. Lá, o que você vai ter? Você tem ficha de anamnese. Aí eu te pergunto, você usa sua ficha de anamnese, que é a anamnese ou avaliação do cliente? Só ali você tem um material de marketing, assim, fenomenal, tá? Na ficha do seu cliente, você tem um respaldo de problemas, um respaldo que você tenha, né, com esse profissional, com esse cliente, e você tem também um material do departamento de marketing. Então, você briga tanto, né, a gente brinca, né, que a gente acaba brigando com a nossa equipe, e a gente tem que ter ferramentas na mão para trabalhar. Porque terapeutas que trabalham sozinhos, autônomos, terapeutas que trabalham com que você trabalhe, é difícil, existe uma série de coisas, não é só ir lá aplicar a técnica pronta boa. Não adianta, você acaba fazendo cursos e não resolve nada, e não chega a lugar nenhum. Tá? Então eu costumo dizer muito o seguinte, 90% dos terapeutas não precisam de mais um curso, dos profissionais, né? Você não precisa de mais um curso, eu preciso fazer o curso de drenagem linfática agora porque eu preciso aprender drenagem. Só que na hora que você olha para sua história, você tem 50 cursos. Por que você não usa? Porque você está indo buscar o novo e você não se atentou no que você tem. Que muitas vezes a aromaterapia que você conhece, você resolve o problema melhor do que a drenagem que você vai aprender ainda. Entende? Então, 90% dos terapeutas, dos profissionais de qualquer área, não precisam de mais cursos. Precisa, sim, de uma gestão de negócios. Uma gestão de negócios e atendimentos, né? Enfim, dentro desse kit que tem lá no link da bio, o que ele tem? Tem uma ficha de anamnese que você pode estar utilizando, né?
uma ficha de acompanhamento que você usa para saber exatamente o que aconteceu com o seu cliente, o que foi que você fez, qual foi a sessão. É todo um detalhamento, até mesmo valores de pagamentos, né? Se o cliente pagou, quanto ele pagou, qual a última vez que ele veio. Essa ficha de avaliação, você tendo ela clara, você tem uma ferramenta excelente em mãos, né? Isso é gestão de negócios. Você tem um checklist lá também, onde eu falo muito sobre gestão do tempo, que a hora que você divide o seu tempo, foge um pouquinho aqui do público-alvo e tal, mas a hora que você divide o seu tempo, você consegue ser mais assertivo. Você tem, por exemplo, para você fazer essa ferramenta de público-alvo, por exemplo, e persona, você utiliza o seu tempo estratégico de trabalho, de serviço. Você não vai utilizar esse tempo seu de lazer, tá? Então, você tem toda uma gama de tempos aí que você encaixa as coisas no lugar certo e as coisas começam a acontecer. Ela flui certamente, tá? Você tem lá também o livro digital que te explica várias coisas como terapeuta, o que você pode fazer, o que não pode, como é que tá isso, tá? Tem várias informações. Eu tenho várias ferramentas, além de alguns bônus especiais que tá lá. Isso tudo tá lá no link da bio, tá? Então, assim, dentro dessas ferramentas, você tem até um inventário. Eu deixei lá para você um inventário para você ter uma clareza do que realmente você tem de material dentro da sua clínica, dentro do seu espaço, dentro do seu atendimento. Por exemplo, você tem kit de pedras quentes, você tem kit de bambu, você tem o seu equipamento de aurículo. Você sabe quanto custa cada material desse que você tem? E essa lista de tudo que você tem, desde os cursos que você faz até o descartável. E ali tem uma ferramenta fácil que você começa a escrever nela. Você pode imprimir e fazer à mão. E você vai ter uma surpresa no quanto você tem de conhecimento, o quanto você tem de material e o quanto você está cobrando do seu trabalho. Ali você consegue fazer uma avaliação e uma gestão até para você alterar o seu preço de consulta, né? De sessão. Então, você não tem que se basear pelo seu concorrente. Você tem que basear pelo a sua bagagem, o seu material e tudo que você tem. Conforme você faz esses exercícios, você se alinha com isso, o seu concorrente acaba sendo supérfluo, tá? E hoje o que a maioria está fazendo? Trabalhando em cima de valores de concorrente. O vizinho tá ali cobrando, sei lá, R$10 uma sessão de drenagem. Eu vou ter que cobrar 10 também, senão eu não vou atender. Não, se você se alinhar, primeiro que o concorrente não vai ser páreo para você. Que você tem mesmo a mesma nomenclatura de acupuntura. Nós temos aí 10 profissionais de acupuntura. Cada um tem uma ramificação diferente. Cada um tem uma especialização diferente. E conforme você se enquadra e verifica a sua especialização, a sua condição real, a sua consulta pode virar aí, se o concorrente está cobrando 10, você vai cobrar R$100 e você influencia na sua agenda. Então você tem que começar a valorizar a sua história, pontuar o que você tem de conhecimento, porque esse conhecimento é um diferencial. Então você está aí com 10 acupunturistas, cada um deles cobrando um valor diferente e você está se equiparando a um deles. Então um está cobrando 10, outro está cobrando 100. Por isso que tem profissionais aí cobrando e com fila de espera na agenda. As agendas estão cheias, de fato estão, porque são especialistas, tá? Então isso tudo, você fazer uma gestão de negócios, você consegue alinhar isso tudo, tá? Dentro dessa ferramenta também, além dessas ferramentas, né? Você também tem essa ferramenta bem específica de cursos e conhecimentos. Que a hora que você consegue se alinhar e entender isso tudo eu tô falando que tá lá no kit, que tá no link da bio, tá? Esse material todo, você consegue dar um passo, uma estrutura na sua carreira excepcional. Coisa de uma semana, você sentando e alimentando esse material que tem nesse kit, fazendo as ferramentas, né, que tem lá dentro, em uma semana você estrutura aí o seu negócio, já é uma alavanca muito, muito forte, tá? Eu não vou falar em termos de números para não ficar ruim, mas você se alinha
e em praticamente uma semana você sentou, fez a ferramenta, tirou suas dúvidas, se tiver, se alinhou. Eu tenho alunas minhas que passaram, que estava cobrando R$ 30 uma drenagem, uma sessão de drenagem linfática de 1h30. E nós ajustamos isso para ela, ela está cobrando 120. E ela tem agenda cheia, inclusive. Tá? Então, assim, não se compare, faça o seu diferencial e faça valer o seu diferencial. Então, assim, e tem campo para todo mundo. Então, se você atende drenagem específica para gestante e tal, é um campo. A outra vai atender drenagem para estética, é outro campo. Então, cada uma se especializando na sua área, a gente não tem concorrente. Por exemplo, eu na minha área, eu não tenho concorrentes, porque eu sou acupunturista, massoterapeuta e eu tenho toda a minha história também, né? A minha história de conhecimento. Eu trabalhei em escritório de contabilidade durante mais de 12 anos. Então eu tenho toda a bagagem administrativa e contábil, porque eu gerenciava grupos grandes, né? Então eu era gerente geral de um escritório grande de contabilidade. Então essa minha história, essa minha bagagem, ela me faz um diferencial. Então hoje eu sou acupunturista, massoterapeuta, né? Trabalho com os meus atendimentos e gestão de negócios para atendimentos, porque eu tenho esse diferencial, eu tenho essa bagagem, eu sei ensinar para você o que você pode fazer e o que você não pode dentro do seu campo, do seu nicho, tá? Então, por isso que o meu foco é trabalhar com terapeutas e empreendedoras, né? Porque essa gestão de negócios é importante, certo? Então, pegando um gancho um pouquinho aí disso, você se valorizando a sua estrutura, o que você tem, realmente você vai longe e vai conseguir alavancar muito bem aí, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá nos comentários, entre em contato inbox, vai ser um prazer te ajudar, tá? Porque eu prefiro que 100 pessoas se alinhem e consigam aí ajudar os seus clientes, mais clientes, né? Porque se você tem terapeutas preparados no mercado, inclusive para o novo normal, que é um desafio de todo mundo, a questão de redes sociais, toda essa gama que os terapeutas não tinham, hoje é engraçado, pegando esse gancho, né? Hoje é muito engraçado porque assim, você procura um profissional que vai falar de hérnia de disco. Nas costas, o médico me diagnosticou hérnia de disco. Qual que é a primeira ferramenta que você vai buscar um profissional? O médico falou, faça acupuntura. Ok, você vai na internet e você vai buscar referências desse profissional. Hoje é engraçado que se o profissional não está numa milhares de seguidores, mas se ele não tá no Instagram, muitas vezes a pessoa vai nos grupos do Facebook e pergunta, né? Olha, eu preciso de um acupunturista que mexa com hérnia de disco. Um já linka o outro ali, olha, procura tal, e assim vai indo, né? Então, se você não tá nas redes sociais, você acaba perdendo muito público também. Tá? Às vezes você tem um profissional aí na sua cidade, na rua vizinha sua e você não sabe. Então o profissional hoje ele tem que se adaptar a tudo isso. E dentro da mentoria de negócios, das ferramentas que eu utilizo, a gente inclusive faz análise de perfil, a gente ajusta esse negócio, essa gestão de negócios toda, desde a sua entrada como terapeuta, o que você faz de fato, até as suas redes sociais, como é que você se apresenta para o mundo, tá? Então, dentro do meu processo tem tudo isso, porque eu tenho uma bagagem que eu posso te dar alicerce e eu tenho experiência profissional para te ajudar nisso, tá? Então, é diferente de ter só a parte teórica. Embora tenha teórica, a prática conta muito. Então, você analisa a sua prática e dentro da prática que eu tenho, da vivência, dos conhecimentos que eu tenho, hoje eu não tenho concorrente nesse nicho, né? Porque quantos acupunturistas que trabalham com gestão de negócios e atendimentos para terapeutas? Quantos que a gente conhece?
Qual que é? E aí fala assim, tudo bem, a gente achou, vamos lá, achei mais 3 que fazem isso. Só que assim, ele está especializando em quê? Ele está falando sobre o quê? Sobre a técnica, a terapia, tá? Então isso é bem importante a gente estar falando. Então assim, eu não dou aula de acupuntura, eu indico profissionais. Por exemplo, eletroacupuntura, laser. Então, para os meus alunos, eu indico profissionais, já que se ele gostar dessa área, né? Minha aluna gostou dessa área, foi a fundo, tal. Eu explico muito todas as áreas, todas essas técnicas eu explico, todas as que eu tenho eu explico na minha mentoria, né? Você vai ter uma noção geral de todas as técnicas que eu conheço, que tem no mercado, algumas eu não trabalho diretamente, mas eu conheço. Então, você tem um geral. Aí você fala para mim, olha, eu gostei da acupuntura laser. Eu falo, então, olha, eu tenho para te indicar, aí você vai saber se você vai gostar do profissional ou não, esse professor que trabalha específico nisso. Por exemplo, eu gostei de reflexologia podal. Olha, tem fulano que trabalha só com isso, com ventosa. Tem fulano que trabalha só com isso. Então, a gente acaba indicando esses profissionais. E eu diretamente não dou cursos das técnicas, tá? Então eu indico os profissionais porque aí você tem que ir se aprofundar nessa área. Então, se a gente pensa dessa forma, a concorrência praticamente ela zera. E você tá fazendo o quê no seu ramo também, tá? Então é bem importante a gente pensar nisso e começar a valorizar esse terapeuta, valorizar tudo isso, tá certo? Espero então que tenha gostado. Agora eu vou encerrar essa live, né? Qualquer dúvida, mesmo que você assistiu depois, qualquer dúvida deixa nos comentários, vai lá no link da bio, vai procurar informação que eu posso te ajudar bastante aí nisso, tá bom? E então fica até a próxima e a gente se vê por aí.